A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Vamos a mais um vídeo conversar um pouco mais sobre a conjuntura econômica e política do nosso país. E acho que antes do Haddad, do Jaiminho, querer fazer um debate com o Bolsonaro, ele tem que responder para nós, né? Tanto católicos, evangélicos, espíritas, as atitudes tomadas pela sua vice. Se o Bolsonaro teve que se pronunciar sobre as declarações do general Mourão, é muito importante também que o PT acene, principalmente na figura do candidato à presidência, como vai ser a sua postura e o porquê. As medidas assim mais polêmicas em respeito a alguns assuntos são tomados o quê? Na surdina da noite, quando eles veem que tem pouco deputado, quando vê que tem pouco senador, daí eles colocam o projeto de lei lá. Agora você imagine, o Haddad está viajando para qualquer país. Ou ele mesmo está aqui, porque ele disse que estava 100% alinhado com o PCdoB. E eu quero que vocês agora assistam esse vídeo sobre o que a Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil, ela pensa sobre o aborto, sobre a liberação das drogas, a redução da maioridade penal e sobre Jesus, sobre o cristianismo. Daí daqui a pouco eu volto com os meus comentários. Comunista do Brasil, vice-presidente do PT, Haddad e Lula, falou o que irá fazer se o PT ganhar as eleições. Legalização do aborto. Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Ele é um tema de saúde pública e precisa ser tratado assim. Portanto, nós temos que rever, debatendo com a nossa população, a legislação atual. Mas em tese a escolha é da mulher, é da mãe. Em tese a escolha, não, na minha visão não é em tese, na minha visão deve ser escolha da mulher. Perfeito. Legalização das drogas. A descriminalização das drogas, da maconha em especial, né? Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. Num comércio legal, é isso? Um comércio legal, mas não qualquer comércio. Eu acho que o Brasil precisa debater, né, de forma científica e não moral, o tema do impacto de cada uma das drogas, inclusive das que já são lícitas, né, na violência. Né? Precisa pensar para que servirá a tributação. Combater o cristianismo. E por fim, dado que o Estado é laico, o ensino religioso nas escolas públicas. Sou contra o ensino religioso. Os católicos ou cristãos como eu, todos os domingos são liberados. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos como eu, né, sejam penalizados. Não é certo. Os católicos ou cristãos como eu, brasileiros que não são cristãos como eu, Fala, Camila. Contra a redução da maioridade penal e a favor do desarmamento da população. Só complementando essas perguntas, queria saber a opinião da senhora a respeito da maioridade penal, da redução da maioridade penal e do armamento da população. Então eu defendo a manutenção da idade atual, porque já acho que com 12 anos para cumprir medidas de restrição de liberdade, porque prisão é restrição de liberdade, já é uma idade bastante baixa, né? É o início da adolescência. Eu sou contra o armamento da população. Ideologia de gênero para crianças. Eu queria falar sobre igualdade de gênero. Queria saber que medidas concretas a senhora propõe para que isso seja alcançado aqui no Brasil. O tema da educação infantil, para mim, é um tema central. Eu acredito que a educação precisa ser uma educação para a diversidade, certo? Nós temos índices tristes de aumento do suicídio de jovens, que tem relação com determinadas práticas que são, sobretudo, machistas, misóginas e homofóbicas, e o conjunto, né, lesbofóbicas, transfóbicas. Né, a gente tem suicídios que são muitas vezes levados por isso, e eu não acredito que a gente possa mudar o Brasil sem mudar a cabeça das pessoas. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu, né, sejam penalizados, não é certo. Meus queridos irmãos, vocês puderam ver da própria boca da vice-presidente, que inclusive tem uma grande chance de ser a presidente do Brasil, porque o Haddad tem mais de 30 processos, e pode ser que, assim como aconteceu com a Dilma, ele seja impedido de assumir o poder. Então ela acha que o aborto é uma decisão da mãe.
Mas esse é um tema que é muito caro para nós cristãos. Nós entendemos que a partir do momento que se há concepção ali, já existe uma vida, porque a Bíblia diz em Jeremias: eis que eu te conhecia desde o ventre da tua mãe. Então o aborto para nós católicos, evangélicos, espíritas, é um assassinato e traz consequências muito graves, inclusive para a mulher, que pode tomar uma decisão sendo uma adolescente e depois vir a se arrepender no futuro. E ela fala sobre tributar as drogas. Isso quer dizer o que? Ela está querendo liberar como se fosse um cigarro e cobrar imposto sobre as drogas. A respeito do ensino de ideologia de gênero, ela é totalmente a favor. Então nossas crianças vão ser doutrinadas dentro da escola. Ela é contra a redução da maioridade penal, acenando para que adolescentes até os 17, beirando completar os 18, possam estuprar, matar, roubar, fazer tudo aquilo que eles quiserem e ficar no máximo 6 meses internado, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ela é contra, inclusive, os feriados cristãos, porque ela diz que não é cristã nesse vídeo. Mas para pedir voto, ela foi para a igreja. Mas eu vou lembrar os irmãos, a gente assim tem memória um pouquinho mais longa, a Dilma era para ter ganho do Aécio no primeiro turno. Só que como ela apoiava o aborto, e nem os católicos, nem os evangélicos eram a favor desse tipo de prática, ela foi para o segundo turno. Dela fez um documento assinando que não ia mexer, foi na igreja, fez a mesma coisa que eles estão fazendo agora. Só que acontece, ela não liberou em si, mas ela facilitou bastante essa questão do aborto, e depois daquilo não apareceu mais na igreja também, né? É incrível, essas pessoas só aparecem na igreja em época da eleição. Então será que isso vai ser o suficiente para enganar os nossos irmãos católicos? Eu acredito que não. Eu conheço muito católico praticante, são pessoas extremamente devotas, pessoas que são cidadãs exemplares. Vê o seu símbolo, vê aquilo que eles acreditam sendo ralado, vendo eles usando em manifestação, e inclusive o PCdoB da Manuela Dávila acompanha todas essas manifestações LGBT. Eles querem fazer, é um direito deles? Sim, é um direito deles. Mas que não use símbolos religiosos, que não dependam do dinheiro público, que façam com o seu próprio bolso, que os artistas, principalmente esses artistas que já são famosos, que deixem a Lei Rouanet para os que estão começando, para aqueles que têm talento, mas muitas das vezes não tem dinheiro para gravar um CD, um disco, que estão aí lutando, batalhando. Quantas pessoas que não estão nesse estado? Daí vai o artista lá, pega 1,5 milhão, o outro pega 1 milhão. Isso ninguém falou nada. E o mais importante, o Haddad em momento nenhum se pronunciou sobre esse assunto. Se ele é contra ou se ele é a favor do aborto, se ele é contra ou se ele é a favor da maioridade penal, se ele é a favor da ideologia de gênero. Não é, porque ele foi o pai de tudo que foi criado. E vamos lembrar que o Haddad perdeu em São Paulo não somente por João Dória. Teve mais eleitor que votou branco e nulo do que votou nele. Ele perdeu para os brancos e nulos. Ele, em entrevista à Rádio Jovem Pan, para o jornalista e historiador Vila, o Vila falou que nem trabalhar ele ia. Ele falou: vou te processar. E processou mesmo, e perdeu. Porque aquilo era verdade, ele não tinha cartão de ponto. Sequer aparecia na prefeitura. Foi o pior prefeito do estado de São Paulo. Então o que acontece? Como um candidato desse quer debater com um candidato que já vem ao longo de toda a sua trajetória sendo contra isso? Eu vou deixar alguns links abaixo na descrição, peço que vocês assistam esses vídeos,
Mas não é só um, se você procurar tem milhares. Jair Bolsonaro falando assim, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da menoridade, baixar a maioridade penal. Eu sou uma pessoa que sou temente a Deus, tenho uma esposa que é evangélica, eu sou católico. Eu quero trazer tecnologia de Israel para melhorar o estado do Nordeste, ou seja, levar tecnologia para que a gente possa ter uma agricultura forte, levar empresa, levar indústria. Tenho certeza que o Nordeste, no governo Bolsonaro, se tornará o melhor estado para se morar. Ao invés da fuga que aconteceu nos governos do Fernando Henrique e do governo Lula, do êxodo que ocorreu, de pessoas vindo para cá, vai acontecer ao contrário. Porque o Nordeste ele tem uma beleza que nenhum outro estado tem. Tanto é que todo mundo aqui de São Paulo, quando vai viajar, o que eles querem fazer? Eles querem conhecer as praias, o litoral do Nordeste. Então eu acredito que vai se mudar bastante coisa. Então, Jaiminho, não adianta você querer discutir com o Bolsonaro. Você está num país que é 80% cristão e outra, você tem que responder a outras questões. O indulto sobre o Lula. Por que um dos comandantes da cúpula do PT foi conversar com o general do Exército se caso você desse o indulto para ele ser solto? Primeiro que o Lula acho que ele não está acompanhando, que ele acredita que você já está eleito. Segundo que ele está borrando no medo nas calças do Exército ir e tomar o poder. E outra, o que você vai fazer com a Operação Lava Jato? Você vai dar cargos para esses políticos que não foram eleitos, exemplo, Lindenberg, Farias, e que vão cair na mão do Sérgio Moro? Você vai proteger, vai blindar todas essas pessoas? É isso que vai acontecer. É só lembrar que Venezuela, alguns anos atrás, era o país um dos mais ricos, só perdia para os Estados Unidos aqui na América Latina. Hoje as pessoas estão comendo comida do lixo. Então não adianta gritar, não adianta espernear. Eu, se eu fosse o Bolsonaro, inclusive, eu nem aceitava debater com você. Nem aceitava. A eleição já está ganha, você já perdeu. Não adianta você ir na missa uma vez ali. O padre e a igreja fez o que é correto. Qualquer pessoa que chegar em qualquer igreja tem que ser bem-vindo e bem recebido. O ato da comunhão, eu vou explicar para algumas pessoas, mesmo sendo evangélico, mas tem algumas pessoas que não conseguem entender, mas o ato da comunhão, ele vai da pessoa. A igreja diz que se você fizer e se arrepender dos seus pecados, e Cristo falou na última ceia, né, fazer isto em memória de mim. Agora, quem fizer isso com pecado, sem arrependimento e com outros fins, não sou eu que estou julgando qual que seria o caso, mas está fazendo isso para a sua própria morte, porque está sendo culpado pela morte de Jesus. Então não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então eu espero que você possa explicar o mensalão, o petrolão, dizer que o PT errou. O PT ele é um partido que ele está tão, como é que eu posso dizer, igual o PSDB, ele está tão com o nariz empinado que ele não é capaz de reconhecer, falar, nós erramos, nós quebramos o país, o nosso sistema não deu certo. Eu, como cristão, que acompanho TV Senado, TV Câmara, que acompanho, assisto a TV Aparecida, assisto as demais TVs, todos os pastores, não é só o Edir Macedo que está apoiando o Bolsonaro, você pega aí o Valdemiro, você pega aí qual outro pastor, todos os pastores que eu conheço, que tem programa na televisão, Cláudio Duarte, estão apoiando o Bolsonaro, Silas Malafaia. Por quê? Porque sabe que o PT tem um projeto para desconstruir o Brasil. E se eles conseguirem, de alguma forma ou de outra, entrar no poder,
nunca mais eles vão sair, porque nem eleição vai ter mais. A tendência é eles acabar com o exército, que é a única coisa que impede eles de ter o poder absoluto, e colocar o povo embaixo de um comunismo. Eles tentam pregar que o Bolsonaro é comunista, fascista. Inclusive teve uma youtuber aí muito famosa que começou a falar isso. E a Bíblia está escrita assim, que até um tolo, quando fica quieto, é considerado como sábio. Não sei se ela brigou com a mãe dela mesmo ou não, mas eu vou dizer. Se você me perguntar se Deus fizesse igual fez com Salomão, falar, servo, qual que é o seu desejo hoje? Eu ia falar assim, eu quero meu pai de volta. Eu não queria dinheiro, não queria ouro, não queria prata, mas eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. E fez muita falta na minha vida. Então virar cara com pai, com mãe, por causa do PT, tenha santa paciência, tenha até dó. Quem que vai aguentar isso? Você pode dizer que você não tem o pai que eu tenho. Eu vou dizer para você, por mais ruim que o seu pai possa ser, eu queria ter um. Eu queria. A Bíblia diz no 5º mandamento, o primeiro mandamento com promessa. Cuida do teu pai, da tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E essa palavra, ela significa o quê? Proteger, amar, cuidar. A Bíblia fala honra o teu pai e a tua mãe, né? A palavra honra significa amar, cuidar, obedecer e ser submisso, né, ao pai e à mãe. O INSS da Bíblia era os filhos que cuidavam do pai com a mãe. Hoje nós vivemos em outro sistema e a gente sabe que as leis vão mudando e é de direito, porque a gente paga a vida inteira, o Estado não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Mas eu vou dizer, eu queria ter meu pai. Eu queria ter crescido com meu pai. Eu queria que o meu pai pudesse ter visto a minha filha, visto a sua neta, eu tenho certeza. Ele teve, a minha família, minha mãe teve 3 filhos homens, e o sonho sempre foi ter uma menininha. Eu sei que ia ser o xodó dele. Mas eu tenho esperança. E tenho a certeza que vamos vencer aí com uma boa folga. E em São Paulo, não se esqueça, não vamos colocar um genérico do PT. Então risque, irmão, o número 40 do seu caderno, tudo que você tiver. Vamos votar no 45. E para quem tem dúvida sobre aquilo que eu falei antes, né? Não estou me gabando aqui não, mas tem um canal pequeno. Assista o canal da Joyce Hasselmann, que você vai ver lá que o PSL está apoiando sim o candidato Dória. Uma ótima tarde a todos.